Oi, pessoal, eu sou a Josi Conte e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a questão da autossabotagem, né? O que acontece quando nós estamos numa etapa da nossa vida, nós fazemos algumas escolhas e meio assim, sem perceber, nós repetimos coisas que nós já fizemos antes ou nós destruímos algo que nós começamos a construir. Tem até um livro que chama Você Quer o que Deseja, do George Forbes, que ele fala um pouco sobre isso, de pessoas que no dia em que conseguiram uma promoção de emprego, conseguiram também ser demitidas, ou da pessoa que na lua de mel faz uma traição quase que intencionalmente para de alguma forma destruir aquele relacionamento, ou de coisas que a gente vai fazendo, né? Assim, por exemplo, uma pessoa que teve pai, mãe, alguém alcoolista, dependente químico, vai lá, a coisa que mais sofreu, a coisa que mais fez essa pessoa sofrer na vida. E ela vai lá e ela arranja um relacionamento com uma pessoa com o mesmo tipo de dependência, né? Então, o que acontece, né? Da onde vem essa autossabotagem? Para começar, a gente tem que se lembrar que nós só somos capazes de fazer e de reagir ao mundo a partir das coisas que nós conhecemos. Então, outro dia eu até postei um poeminha, né, que falava dessa questão, né? A gente nasce nada, a gente chega ao mundo sendo nada, a ideia é essa, né? E alguém vem e fala para mim que eu sou assim, que eu sou assado, aí eu ganho um pai, eu ganho uma mãe, uma família, um lugar no mundo, uma cultura, uma classe social, que vai ser influenciada por N coisas. Mas essa pessoa que chegou nada no mundo, ela aprende a ser o que ela escutou, né? Então, a grosso modo, a ideia do poeminha era essa. E a gente também é assim, a gente escuta coisas ao longo da vida, a gente vê coisas, porque muitas vezes a educação que faz a gente ser quem a gente é mais fruto, às vezes até da observação, né, de coisas que nós vimos acontecendo, do que propriamente das coisas que nós ouvimos, inclusive porque tem muita incongruência no mundo, né? As pessoas, vocês sabem, tendem a representar papéis sociais. Então, às vezes a gente vê uma pessoa, um líder de comunidade, que tem uma figura de referência, que é tida como modelo em um determinado lugar, e dentro de casa essa pessoa não é legal, ela não tem o mesmo molde de comportamento. Então, ela fala uma coisa e ela faz outra. Então, já tem uma incongruência, né? Então, assim, o que fica disso tudo? O que a pessoa aprende? Ela aprende a se relacionar com as pessoas, a se referenciar com o mundo a partir disso tudo que ela vivenciou. E aí ela diz que ela quer ser como esse modelo que ela aprendeu e às vezes ela quer ser completamente diferente, né? Um filho que apanhou muito na infância diz que nunca vai bater no seu filho. Uma pessoa que teve uma relação distante com algum dos pais diz que será um pai e uma mãe amoroso. E aí, de repente, essa pessoa se vê muito assustada quando ela se torna pai ou mãe. E, por exemplo, né, quando ela vê que ela também está sendo intolerante, que ela também está sendo muito violenta com a criança. E ela não entende, ela fala, o que está acontecendo, né? Então, a gente tem que entender um pouco dessa questão da repetição de coisas que a gente conhece. E por que a gente tem que entender? Porque enquanto a gente não entende que está repetindo certos comportamentos que a gente aprendeu, a gente tende a repeti-los mesmo sem consciência. Por outro lado, a partir do momento que nós nos questionamos, que nós pensamos sobre, algumas pessoas são mais reflexivas, nós fazemos análise, nós tentamos achar um sentido para aquilo, às vezes nós começamos a perceber que nós estamos repetindo. E esse é o grande primeiro passo, que é identificar onde é que eu estou errando, né? O que é que está fazendo? Mesmo que às vezes eu ainda não consiga, que eu ainda não seja capaz de cortar aquele ciclo de repetição, compreender que ele existe é o primeiro passo para que a pessoa pare de repeti-lo, porque daí ela vai perceber, quando ela está começando a repetir de novo a mesma coisa, e aí ela vai ter a oportunidade de escolher um caminho diferente.
né? Então seria uma ideia de como quebrar um pouco esse ciclo da autossabotagem que a gente muitas vezes faz para si mesmo sem perceber. Enquanto eu estou fazendo aquilo sem consciência, eu sou uma vítima, eu sou uma pessoa que reage ao ambiente. A partir do momento que eu me conheço mais, que eu começo a ter noção do porquê que eu tomo algumas atitudes, eu passo a ser protagonista da minha própria história. Então, vocês percebem a diferença, né? A diferença do autoconhecimento? E uma questão, né, de estudo muito forte na análise e aí, né? Eu percebi e eu sempre vou ser assim? Eu nunca vou perdoar meus pais? Eu nunca vou conseguir um caminho diferente? Esse é sempre o questionamento. Parece que a hora que eu tenho noção de alguma coisa, a terapia, o processo emperra lá. Fala, agora eu não sei mais para onde sair. E, na verdade, é possível sair. É uma construção, não é uma coisa fácil. É uma caminhada. Muitas vezes, o que acontece é que a pessoa gradativamente vai percebendo as armadilhas que ela causa para si mesma mais rapidamente, né? Então, uma vez, por exemplo, a pessoa arrumou um namorado que é muito tóxico, que não se apega, seja lá o que for, que não é legal para essa pessoa, mas que, de certa forma, é ela mesma que está escolhendo o dedo sem perceber. Então, primeiro ela cai em todas, né? Você não vê a gente quando a gente é adolescente, como a gente acredita no que nos dizem? Com o tempo, a gente, a partir do momento que tem consciência, tem um pouco mais de vivência, a gente vai identificando que está repetindo certas coisas. Aí a gente vê, fala, né? Já liga o alertinha. E esse alertinha, ele existe em todo mundo, né? Muitas vezes é aquele mal-estar, aquele incômodo que a gente tem em determinadas situações, mas que a gente não dá atenção. A gente ignora um pouco esses sinais. E quando a gente está mais consciente de si, quando a gente se conhece um pouco mais, a gente começa a dar mais valor a esses sinais. Fala, opa, eu já percebi isso em outras ocasiões e eu me estrepei, né? Então, essa é uma maneira de começar a trilhar caminhos diferentes, onde a pessoa deixe de ser vítima e passe a ser, como eu falei anteriormente, protagonista da sua própria vida. E para encerrar, eu quero dar uma dica. Tem um livro que eu vi uma vez, e existe até o filme dele, que chama Castelo de Vidro. Castelo de Vidro é um livro chamado... É O Castelo de Vidro, e ele é da autora Jeanette Walls. Muito bom, muito bom. E além de ser um drama, né, familiar, verídico, né, baseado em histórias reais, e que traz uma história de uma pessoa, hoje jornalista, se eu não me engano, que viveu numa família assim extremamente disfuncional. Uma família assim onde havia transtornos psiquiátricos, dependência química. E ela conta a história de como ela e os irmãos passaram por essa infância, chegaram onde eles estão hoje e conseguiram, inclusive, romper com esse ciclo de adoecimento, de transtorno mental, de escolhas tão equivocadas, né? Talvez não todos os irmãos, mas a Jeanette mesmo, que ela é a autora do livro, ela traz uma história belíssima. Então fica a dica do livro, O Castelo de Vidro, e também tem o filme, né? Quem quiser procurar, tem esse filme aí para assistir. Eu sempre vou puxar um pouquinho a sardinha para ver o livro primeiro, mas o filme também é belíssimo. Fica a dica e até breve.